Juízes capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 11. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Então, Jefté, o gileadita, homem valente. Eu vou esperar, tem muita gente ainda folheando a Bíblia. Capítulo 11, de 1 a 11. Juízes, está logo depois de Josué. Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel. Amém ou anem? Amém? Então tá bom. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e seja nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim, agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Aleluia. Eterno Deus, foi lida a tua palavra, e agora nós te pedimos, em nome de Jesus, continua, Senhor, falando aos nossos corações, pela tua santa, bendita e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos. Obrigado, Emily. A Bíblia diz que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Quando os irmãos de Jefté cresceram, que começaram a entender a respeito das coisas, eles expulsaram Jefté de casa, por ele ser filho de uma prostituta. Eles não aceitaram, talvez pela vergonha, talvez pela ignorância, talvez pela estupidez. Eles expulsam o seu meio-irmão de sua casa, e esse vai para a terra de Tobi, diz a palavra. E a Bíblia diz que ele se junta
com homens levianos, homens que viviam a vida com total leviandade, sem escrúpulo, sem temor, sem medo, sem nenhum tipo de comprometimento com a verdade, com Deus, com a família. Pelo contrário, uma vida totalmente desprovida de santidade. Talvez a melhor tradução de leviandade é a pessoa estar desprovida de toda a santidade. E a Bíblia diz, queridos, além disso, de Jefté ter sido expulso para uma terra distante, para uma terra estranha, além dele ser filho de uma prostituta, além dele se juntar ou juntar-se a ele homens levianos, a Bíblia diz também que Jefté cresceu e se tornou um homem muito valente, um homem de guerra, de batalhas. Queridos, pensei desde terça-feira, eu tenho pensado nesse texto, tenho meditado a respeito desse texto. Terça-feira à tarde, eu e Miriam conversamos a respeito desse texto, conversamos algumas coisas, e o Senhor tem falado muito forte ao nosso coração a respeito da vida de Jefté. Queridos, Jefté era para ter sido alguém que, no contexto da nossa história de vida, no contexto brasileiro de ser, nós sabemos que quando a pessoa, ela se mistura com pessoas levianas, com pessoas descomprometidas, ela tem uma facilidade muito grande de se tornar igual àquela pessoa. Quando nós vemos os nossos filhos com más companhias, logo nós ficamos com medo, não é verdade? Logo nós ficamos preocupados, por quê? Porque a má companhia, ou aquilo que as más companhias fazem, e por elas fazerem tais coisas, é que nós sugerimos que elas não são boas companhias. Nosso medo é que os nossos filhos também se envolvam com aquelas práticas. E a Bíblia diz que Jefté cresceu com pessoas levianas, com más companhias. Amados, uma outra característica que eu gostaria de destacar, trazendo para a nossa realidade, é o fato dele ter sido expulso da sua casa, expulso da sua família, expulso da sua sociedade. Você já parou para pensar o quanto de amargura, de tristeza, de rejeição poderia estar vivendo Jefté? Você já parou para imaginar, pare para imaginar junto comigo, o quanto esse jovem, esse agora homem, deveria ter de preconceitos, ou conceitos pré-concebidos, ou concebidos até por causa daquilo que ele viveu na sua casa. As pessoas que seriam as primeiras ao abraçar, as pessoas que seriam aqueles que deveriam amá-lo, deveriam respeitá-lo, recebê-lo, foram aqueles que o expulsaram de casa, foram aqueles que o colocaram para correr. Queridos do Senhor, isso poderia ter gerado no coração de Jefté uma angústia, uma amargura, um espírito de rejeição, de inferioridade muito grande. E olhem só por que Jefté foi expulso: por ele ser filho de uma prostituta. Eu pergunto para você, ele tinha alguma culpa por ter sido gerado por uma prostituta, por ser filho de uma prostituta, por ter nascido do ventre de uma prostituta? Ele tinha alguma culpa por causa disso? Pelo contrário, tinha culpa nenhuma, amados do Senhor. Mas por ter sido filho de uma prostituta, ele é expulso da casa do seu pai pelos seus próprios irmãos. Amados, Jefté era para ter sido uma pessoa angustiada, amargurada, e era para ter sido também uma pessoa leviana por causa das pessoas que o cercavam, pessoas que faziam parte do seu ciclo de amizade. Muitas vezes, queridos do Senhor, as coisas contribuem para que nós sejamos pessoas ruins. Quantas vezes nós somos levados a desanimar? Quantas vezes as pessoas apontam os dedos contra as nossas vidas? Quantas vezes as pessoas nos acusam? Ou quantas vezes nós já fomos rejeitados? Ou quantas vezes ainda seremos rejeitados pelas pessoas? Amados do Senhor, Jefté viveu num ambiente onde havia uma contribuição muito grande
para o desânimo, para a destruição, para o fim de uma vida no meio de uma sociedade sadia. Queridos do Senhor, mas quando nós olhamos para a vida de Jefté, por mais que ele tenha vivido uma traição muito grande, xingamento, por mais que ele tenha vivido uma discriminação, quando nós olhamos para ele, nós encontramos um homem valente, nós encontramos um homem de uma personalidade forte, de uma personalidade totalmente curada, totalmente restaurada. E nós podemos aprender com Jefté. Ao invés, meu irmão e minha irmã, de baixarmos a cabeça em meio aos problemas, ao invés de nos curvarmos diante da diminuição que as pessoas impõem sobre nós, ao invés de nos sentirmos angustiados por causa dos problemas, ao invés de nos sentirmos amargurados por causa dos ataques do inimigo, por causa do ataque das pessoas contra as nossas vidas, nós podemos optar em erguer a nossa cabeça e dar a volta por cima e ser bênção no meio da sociedade em que vivemos. Ah, pastor, a minha família me rejeitou, meu esposo me rejeitou, minha esposa me rejeitou. Amados, eu sei que isso pode nos fazer baixar a cabeça e nos curvar diante dos problemas. Ah, pastor, eu levo um estigma sobre os meus ombros, eu levo algo que aconteceu lá no passado e por causa disso eu sou ridicularizado ou ridicularizada. Queridos, eu posso optar em baixar a minha cabeça, em me deixar levar pelas coisas que me cercam, pelas coisas que me oprimem, ou então eu posso me erguer e me posicionar de forma diferenciada, assim como fez Jefté, assim como este homem fez. Ele não olhou para nada que o cercava, para nada que o oprimia, pelo contrário, ele consegue dar a volta por cima e muda a sua história. Queridos, se você fosse relatar alguns nomes de heróis, você relataria alguém que foi expulso de casa e foi gerado por uma prostituta? Quando nós olhamos para a lista dos heróis da fé, nós encontramos Jefté, filho de uma prostituta. A Bíblia diz que ele reinou sobre Israel por 6 anos. Quando os amonitas se levantaram contra os israelitas, houve ali uma proposta de acordo, eles tentavam entrar em acordo para não guerrear, mas não tinha jeito, a guerra estava instaurada. A guerra já estava decretada, e os israelitas entenderam que eles não tinham a mínima possibilidade contra os amonitas. De quem que eles se lembram? Se lembram de Jefté. Agora sabe por quê, meu irmão, que eles se lembram de Jefté? Não é porque Jefté foi expulso quando jovem, quando criança de sua casa, não, mas é porque mesmo à distância, eles ouviam falar a respeito de um homem que não baixou sua cabeça, que cresceu em coragem, cresceu em sabedoria, cresceu em ousadia, se tornou um grande guerreiro, aquele que poderia ter se tornado um alcoólatra, um prostituto, aquele que poderia ter se tornado um drogado, aquele que poderia ter se tornado um mendigo, aquele que poderia ter se tornado um malandro, aquele que poderia ter se tornado a escória da sociedade, porque tudo contribuía para isso, mas ele se tornou um homem valente, ele se tornou um homem cheio de coragem, e os anciãos da terra de Gileade, os anciãos de Israel, vão até Jefté, falam com Jefté e dizem o seguinte: venha conosco e guerreie junto conosco, comande-nos, seja chefe no meio de nós, seja líder dos nossos homens, seja líder do nosso exército. Meu irmão, a primeira conquista de Jefté, aquele que foi expulso da sua casa, agora é chamado de volta, não para visitar, não para fazer as pazes, não para pedir perdão ou coisa parecida, mas para liderar no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Agora Jefté não volta mais como filho da prostituta, ele volta como chefe, ele volta como líder, ele volta como rei de uma nação, porque ele não se encurvou em meio às opressões da vida. Amém, queridos?
Ele não se encurva em meio às moléstias da vida. As pessoas, amados, têm o prazer de nos oprimir. As situações têm o prazer de nos oprimir. As coisas têm o prazer de serem opressoras, opressivas sobre as nossas vidas. Amados, quando somos chamados de gordo, quando somos chamados de magro, de bonito, de feio, isso tudo tem um propósito, isso tudo tem um porquê. Quando as pessoas apontam, as pessoas falam de forma pejorativa, muitas vezes nós vamos aceitando, vamos assimilando, vamos absorvendo aquilo tudo para nós, aquilo tudo como verdade, quando pensa que não, estamos de cabisbaixo, estamos desanimados, oprimidos, sobrecarregados, abatidos, e muitas vezes até longe da presença de Deus. Olhe para Jefté, em momento nenhum baixou a sua cabeça, mas permaneceu firme na presença do Senhor. E quando as pessoas o convidaram, volte e esteja conosco, ele não volta mais como filho da prostituta, e sim como rei sobre Israel. Amém, queridos? Agora Jefté está na lista, na relação dos heróis da fé, porque não baixou a cabeça. Heróis não se entregam, não se oprimem, heróis não desanimam, heróis não desistem, heróis não olham para trás, não abandonam a batalha, não abandonam a sua guerra. Heróis vão à frente, vão adiante, vão e não param de lutar em momento nenhum. E o convite de Deus para a minha vida e para a tua vida é que sejamos vencedores e vencedoras, heróis na presença de Deus. E a nossa vitória, o nosso maior heroísmo é alcançar a mansão celestial, a nova Jerusalém, alcançar aquela que é a maior promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Esse é o tesouro final, essa é a conquista final. Mas até alcançar a nova Jerusalém, o desafio de Deus para as nossas vidas é que continuemos a alcançar, galgando de vitória em vitória na presença do Senhor. Amém, amados? Jefté venceu e nos ensina que é muito importante e necessário esperar o kairós de Deus. Diga comigo, eu preciso aprender a esperar, estar pronto para o kairós de Deus. Kairós de Deus, tempo de Deus. Existe o Cromos, que é esse tempo que a gente vive, esse tempo que a gente nasce, cresce, envelhece, cai o cabelo, cresce a barriga, é o tempo que as rugas aparecem, é o tempo que a gente vai ficando velho, ranzinza, rabugento. Esse é o Cromos. Agora, o tempo de Deus é muito maior do que isso, é muito além do que isso. E, queridos, e nós como igreja não deveríamos ser tão mesquinhos a ponto de olhar apenas para o Cromos, olhar apenas para o tempo do relógio, olhar apenas para o calendário, olhar apenas para os anos que vão passando, quando nós temos a convicção de que servimos um Deus poderoso. Ele já tem determinado o tempo da nossa vitória. Por mais que hoje nós estejamos vivendo um tempo de humilhação, o tempo de guerra, o tempo de luta, eu quero declarar para você que no kairós de Deus, no tempo de Deus, já foi determinada a tua vitória, a tua bênção, a tua conquista. Hoje você pode estar sendo humilhado como foi Jefté, mas é chegado o dia da minha, da tua, da nossa exaltação. Amém, igreja? Para isso eu preciso aguardar no kairós de Deus. Nós precisamos entender e esperar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus já está determinado sobre as nossas vidas, amados do Senhor. Quando nós sabemos esperar, nós vamos ver cumprindo na nossa vida o salmo que diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, e o cálice vai
transbordar, aleluia, aqueles que se levantam se oprimindo, te oprimindo, aqueles que se levantam te humilhando, as circunstâncias, a família, o trabalho, não sei, estes terão no tempo de Deus que se assentarem contigo à mesa e declararem: pode abençoar, porque Ele é digno de toda a bênção, aleluia. Sabe o que é o nosso maior problema, queridos? A gente se mistura com os levianos e muitas vezes se torna leviano. A gente se mistura com os amonitas e se torna um amonita. A gente se mistura com os da terra de Tobi e se torna parecido com eles. Mas quando nós aprendemos a esperar no kairós de Deus, sem desanimar, sem desistir, mas continuando sempre a lutar e a esperar na parte de Deus, na presença de Deus, a bênção de Deus não tarda. Eu já vi muita gente dizer: Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é tudo conversa fiada. Deus nunca tarda. Ele age no tempo certo. Amém? E essa história de que Ele escreve certo por linhas tortas, Ele escreve do jeito que Ele quer. Trás para frente, frente para trás, linha torta, linha reta. Ele é Deus. É Ele quem determina a maneira de escrever a minha e a tua história. Amém, queridos? O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Abra sua Bíblia, eu já quero concluir. No capítulo 12, no livro de Juízes. Capítulo 12, versos 1 a 6. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Amém? Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefité: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Porque, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Respondia: não. Então lhe tornavam dizer, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam no vale do Jordão. E caíram de Efraim naquele mesmo tempo 42.000. Vou repetir os dois últimos versículos para entendermos. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar. Então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraíta? Efraimita? Respondia: não. Ou seja, eles mentiam. Nós não somos de Efraim, somos de Gileade, somos povo de Deus, somos de Israel. E aí então lhe tornavam dizer: diga pois Shibolete. E eles, ao tentarem dizer Shibolete, não conseguiam e diziam Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra. Então eles o matavam e morreram naquele dia 42.000. O cuiabano da gema, ele fala como? Fala glória. É assim que o cuiabano fala. Fala aí, Antônio, dá um glória aí.
A Ivanete. O cuiabano da Gema fala glória. Fala ou não fala? Glória. Falam glória aí, Antônio? Glória. É isso aí. Se fosse nos dias de Jefté, o Antônio não passava. Ou melhor, nós não passávamos. Porque o cuiabano fala glória. Glória. Os homens de Efraim não conseguiam falar Shibolete. Quando eles iam falar, eles falavam Sibolete. Não davam conta. Mas eles tentavam entrar na terra de Jefté, de Gileade. Eles tentavam enganar os homens de Gileade. Então eles chegavam, olha, eu sou de Gileade, posso entrar? E os homens de Gileade perguntavam, fala Shibolete. Eles diziam, Sibolete. Pá, morreu. Mentiroso. Queridos, essa estratégia serve muito para as nossas vidas. Quantas vezes os efraimitas tentam invadir os nossos lares, tentam invadir a nossa vida, o nosso coração, tentam invadir a nossa história, a fim de nos matar, a fim de nos destruir. Quantas vezes, amados, nós temos perdido batalhas, porque homens levianos entram na nossa história, a fim de minar a nossa fé, minar as nossas emoções, nos fazer perder as batalhas da vida. O teste de Jefté me faz pensar, me faz entender que muitas vezes é importante perguntar a respeito dos interesses, dos propósitos, dos projetos destes homens e mulheres que se aproximam de nós. Eu não vou perguntar para ele, é Shibolete ou Sibolete? Não vou perguntar se é glória ou glória, mas eu vou perguntar para o meu Deus, Senhor, vale a pena essa amizade? Vale a pena esse relacionamento? Senhor, é da tua vontade que essa pessoa entre na minha vida? É importante isso para o meu crescimento? Se não for, Senhor, que tu venhas consumir essa pessoa da minha vida, porque eu quero vencer essa batalha. Eu quero alcançar a terra prometida. Amém, queridos?